gente, boa tarde. Tá dando pra ouvir? Pode falar mais alto se quiser. Oi, gente, boa tarde. Vou começando aqui, tá? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade da fala, ao Emiliano pelo convite. E pensar o Chico de Oliveira no momento atual brasileiro talvez seja uma questão muito pertinente, porque é um autor que se mantém muito atual e independente da datação dos seus textos, né? O primeiro texto da Razão Dualista, um texto que pensa esse capitalismo nascente no Brasil, e o texto ao qual eu pretendo me dedicar mais, que é o texto do Ornitorrinco, como a grande imagética do Brasil, que é capaz de pensar essa sociedade brasileira até hoje, tá? Eu não sou economista como os colegas, eu sou mais sociólogo, mais filósofo, então eu não tenho uma fala tão técnica, tá? E ela vai arrumar um pouco para uma fala política, mas vamos lá tentar. Então, dentro da teoria do Darwin, as formas anatômicas dos animais, elas têm que ter uma função. Elas respondem diretamente às funções ambientais. Elas são, de certa forma, esculpidas com a necessidade da sobrevivência. Você vê garras e nadadeiras, elas têm funções muito específicas dentro do ambiente que elas vivem, né? Um animal como um ornitorrinco é, obviamente, um embuste, uma aberração natural, se pensada a partir de um não entendimento daquele animal, da ambiência daquele animal, do contexto daquele animal. Portanto, pensar um animal que tem nadadeira, bico, né, esporão, veneno e tantas outras coisas que parecem não fazer sentido em uma peça integral, era algo muito inusitado a ser usado como uma metáfora do Brasil, como uma imagética do Brasil. Portanto, o Chico de Oliveira, muito feliz, adota essa imagem. Então, o Brasil é um animal muito estranho, que de um lado traz o arcaico, de um lado o moderno. Seria isso um equívoco natural? A minha questão, ela vem exatamente nessa perspectiva, tá? Será que, como o Chico de Oliveira vai tentar pôr o Brasil como um animal equivocado, já que mistura esses dois componentes históricos que parecem não ser integrados, nós vamos pensar isso à maneira darwiniana. Tudo tem que ter função. Então, o Brasil tem que ter uma função dentro do sistema mundo, como vai pensar, por exemplo, o Immanuel Westerlein. Na divisão mundial da esteira produtiva, o Brasil tem que se encaixar como uma produção. Esse país tem que se ordenar. Essas peças têm que funcionar para poder existir, senão vão ser varridas pela história. Então, a natureza, ela cria equívocos. Ela não cria equívocos, porque esses não podem sobreviver nesses ambientes, né? Então, mas lembre-se da mutação. A mutação é um equívoco, só que ele pode dar certo. Então, aqui, sobreviver e conviver, convivem e sobrevivem os ricos e os miseráveis do Brasil. Os muitos ricos e os muito pobres, né? Então, uma sociedade que ela não é em si o produto desse atraso histórico. Ela não pode ser pensada só como produto de uma sociedade que foi escravocrata, que foi como uma sociedade dividida em capitanias hereditárias e senhores de engenho. O Brasil, o passado deixa marcas, mas o Brasil, no caso brasileiro, o Brasil não é diretamente o resultado desse passado. Isso é muito importante na obra O Ornitorrinco, do Chico de Oliveira. Há um limite para o peso histórico. Então, nós não somos como hoje apenas porque fomos no nosso passado, uma sociedade escravocrata. É evidente que esse passado deixa pesos, né? O Joaquim Nabuco, talvez um dos poucos realmente liberais que o Brasil tenha tido em termos de sua fala, ele diz uma coisa muito interessante, que a escravidão ela degrada o escravo e corrompe o senhor. Nós podemos trazer diretamente essa fala para os tempos atuais, só mudando as categorias, né? O trabalhador e o empresário. Ela acerta os dois lados. O capitalismo navalha tanto um quanto o outro.
Então, mas esse ornitorrinco brasileiro, ele não é um produto direto do atraso. Frisa, mais uma vez, o Chico de Oliveira. O ornitorrinco é a construção que se fez sob esse passado, funcionalizando o passado. Era preciso pegar essa sociedade, até então dividida, pobre de um lado e rica do outro, e dar a essas partes, aparentemente não íntegras, como um ornitorrinco, uma função. Então, o sonho de que a industrialização, essa é da década de 30, foi o sonho de que o Brasil industrial, a iniciante economia industrial brasileira, ela traria um avanço que apagaria o nosso passado, trazendo uma nova questão ao Brasil, né? Um sonho muito ingênuo, diga-se de passagem, o sonho de que a industrialização poderia retirar a crueldade do passado brasileiro e aquilo que ele nos legou, nos herdou, né? Trouxe como lembrança. Uma ingenuidade política, já que o que se fez foi funcionar, foi a funcionalização, uma linguagem bem darwinista, os produtos desse atraso. Um atraso que funciona e que, portanto, tem uma função. Precisou-se funcionalizar a pobreza, a desigualdade no Brasil. Ela teria funções dentro do novo capitalismo que aqui se montaria, dentro do novo sistema econômico que aqui estaria se configurando. Então, esse era o grande desafio da sociedade brasileira a essa altura, né? A pobreza é então funcional. A pobreza é então funcional. O desemprego é funcional. Os desocupados, eles não existem, porque existe a economia informal, que sempre foi muito forte no Brasil. Você tem desempregados, mas você não tem desocupados, né? E uma nova questão, né? Não pode haver excluídos do mundo da mercadoria. Todos consomem. O consumo, ele não exclui ninguém, a necessidade de se consumir dentro do capitalismo, nem no Brasil. Essa contradição é tamanha que depois eu vou citar uma frase do José Américo, é muito interessante, mas é só para fazer o gancho depois com esse ponto, tá? Ninguém é livre do consumo, ninguém é livre de se alimentar. Então, como é que um país, que é basicamente o celeiro do mundo em termos de grãos, para a produção de ração, para a produção de proteína mineral, de proteína animal, como é que um país como o Brasil, como a Canaã, se morre de fome? Essa é a grande contradição da sociedade brasileira. É por isso que esse ornitorrinco é tão gritante, é tão esperneante, né? Como é que um país da superprodução rural, da superrevolução verde, você tem uma fatia da população que é privada de alimentação? Daí esse susto em pensar esse Brasil, né? Em pensar essa imagética do ornitorrinco. O mundo da mercadoria não exclui ninguém. Então, você tem até então esse cenário, não é? Como pensar o Estado que vai remanejar uma sociedade como essa, que vai gerir, que vai reger uma sociedade como essa, através de um Estado que não é completamente um Estado da lei, da previsibilidade, já que a economia não é assim tão previsível. Você precisaria de um Estado que tivesse disposto a momentos de não regra, ou seja, momentos de exceção. Você precisava orquestrar o Estado, dinamizar o Estado, a essa altura do capitalismo, de uma maneira que fosse possível tratar o não previsto legalmente, o estado de exceção. Então, o estado de exceção pensado, como foi pensado pelos constitucionalistas da República de Weimar, para romper com as forças conservadoras, ele foi redesenhado. A República de Weimar tinha esse dispositivo legal, que era no artigo 48, que era para pensar, por exemplo, o surgimento de um líder carismático, um líder que tomasse o poder pelo carisma. Isso é praticamente uma previsão do que foi Hitler. E eles poderiam barrar o avanço, mesmo que legal, mesmo que eleito, desse líder carismático, como diria Weber, conceito weberiano, através de bloqueios legais para se manter valores e princípios que estão além da lei. Lembre-se que até então o Dr. Hitler fez tudo dentro da legalidade, né? Dentro do Estado. Ele foi eleito, ele votou leis.
Então, a partir disso, o capitalismo contemporâneo, ele burlou e transformou a exceção em regra. O Estado, esse Estado, que é o Estado de exceção, ele teria que virar regra dentro de um capitalismo dinâmico. Então, as cidades brasileiras, como nós as vemos hoje, das grandes capitais, elas seriam a consolidação dessa exceção. Uma interpretação possível a partir da obra do ornitorrinco, onde você tem cenários completamente díspares entre os centros urbanos e as periferias urbanas. É um estado de exceção que mantém a pobreza funcional, como uma parte funcional desse capitalismo. É um estado que renunciou àquilo que é mais constitutivo da política moderna, aquilo que nos vem desde a Revolução Francesa. É o estado que renunciou à promessa da modernidade, de lutar pela igualdade de todos os cidadãos. O Estado brasileiro abre mão disso muito cedo dentro dos seus princípios, né? Então, esse ornitorrinco, assim como a nossa sociedade, ele perdeu, de certa forma, o domínio sobre o seu destino. Assim como ele, por um lado, nós não somos dinossauros, mas nós não somos completamente mamíferos. Nós não somos modernos, porque nós abrimos mão dessa modernidade, como eu havia dito acima, e nós também não somos esses seres tão do passado, porque modernizados produtivamente. Então, a nossa sociedade, ela perdeu a capacidade de assumir uma autonomia, pois depende de um sistema mundo, já que é o lugar que o Brasil ocupa, de superprodutor, e de agradar mercados financeiros. Até então, todos vivem, né? Nós estamos entendendo o que está acontecendo. A configuração interna desse ornitorrinco, para ele ter essas partes tão diferentes, mas agora integradas, ela tem uma explicação funcional, já que o Brasil ocupa desde cedo um lugar de grande importador, exportador de mercado agrário, né? De produtos agrários. Então é isso que é essa sociedade brasileira, esse ornitorrinco que ocupa um lugar no sistema mundo. Então, dentro desse cenário, a política é aquela que poderia destronar a economia, já que a economia tomou conta tão fervorosamente desse cenário econômico mundial. A política seria a única que poderia barrar, como assim o fez em grandes momentos históricos, não é? Dando direitos a trabalhadores. A política, de certa forma, barrou grandes avanços econômicos pelo lucro. O doutor Fábio Sobral estava falando sobre isso, sobre a coisa da taxa de juros ontem. Então, a política é aquela que poderia domar a economia. Por isso o capitalismo tem horror à política. Na sociedade do ornitorrinco, a política está de mãos amarradas. A política é refém da economia nesse sentido. A contradição é tão grande que há fome no Brasil, dentro dessa sociedade. A contradição entre direito e economia é tão grande que há fome no Brasil. Uma coisa que é resguardada pela nossa Constituição a pré de si, né? De partida, né? Um país de superprodução, José Américo de Almeida, que eu já tinha dito, ele diz: o pior flagelo é morrer de fome em Canaã, né? Que é morrer de fome em um país de superprodução. Então, nesse cenário, dispensa-se a política. A política, ela torna-se irrelevante. O seu voto se torna irrelevante, já que o que você tem é um condicionamento econômico enorme sobre o lugar que esse ornitorrinco ocupa e sobre quem esse ornitorrinco é, qual a função dele no sistema mundo. Então, nesse sentido, quem estiver no poder está constrangido aos ditames dessa economia e desse espaço, como vai dizer o Immanuel Westerweiss, o fim do mundo como concebemos, como ele vai dizer lá, qual o lugar que o sistema mundo dispõe seus sujeitos. Então, o voto é completamente irrelevante para mudar esse estado das coisas nesse sentido. A política, com P minúsculo, pois a política partidária, não a política da vida, com P maiúsculo, ela é muito irrelevante.
porque você já, quando você votou, você já aceitou um Estado que já vem pré-organizado dentro de um sistema econômico. O título do livro do Emanuel Westerlein, O Fim do Mundo Como Concebemos, ou Como Concebemos o Fim do Mundo, é um clássico para quem estuda esses fenômenos do globalismo, ele é mais ou menos nessa perspectiva. Então, nós votamos no presidente da República. O presidente da República, ele tem pouco poder sobre o presidente do Banco Central, que é quem comanda as taxas de mercado, de juros. Você está vendo aí um ornitorrinco de peças que não se encaixam mais. É o presidente da República que não tem mais poder total, ou seja, é o poder econômico, é o poder político que não tem mais total poder econômico. Então, essa não é a realidade apenas desse ornitorrinco brasileiro. Se você for, por exemplo, pensar a Argentina, onde se tentou fazer uma pequena mudança e o presidente da República poder dizer o valor total da moeda, eles tiveram problemas sérios por isso. Você vê, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha teve um problema inflacionário muito grande no pós-guerra e eles tiveram que tornar independente o presidente, o Banco Central. E daí você tem várias políticas. A Marina da Silva estava querendo discutir isso aqui no Brasil, né? Era uma das propostas de campanha dela, tornar o Banco Central mais independente e daí por diante. Isso demonstra essa clara autonomia da economia sobre a política, ao ponto do presidente da República não poder decidir os valores da moeda e daí por diante. Esse ornitorrinco ele não é um caso apenas do ornitorrinco brasileiro, mas é um ornitorrinco agora mundial. Então a política ela tornou-se pequena e feia, como o ornitorrinco. Pequena, amiudada frente à política. Né? Então é possível retocar a economia nas rédeas da política, né? Ou então eu já estou mais... Então a autoridade no Brasil ela se constitui sobre as pessoas, não sobre a terra, sobre a posse da terra. O que é um tipo de autoridade muito mais, na interpretação da Lina Schwartz e de vários outros, muito mais temível do que uma autoridade sobre a terra, porque uma autoridade sobre a pessoa você não tem como escapar. A autoridade da terra você teoricamente teria. Então, pensar o Brasil não é pensar só o Brasil. Pensar o ornitorrinco brasileiro não é só pensar o ornitorrinco brasileiro. É interessante, já finalizando aqui minha fala, que as políticas econômicas, as políticas do Bolsonaro, na verdade, elas são as grandes políticas desse tipo de economia rural. Naquela boa propaganda que a gente vê sempre, né? O agro é pop. O agro é pop. Né? Esse Brasil que ainda é esse ornitorrinco, ele nunca deixou de ser esse Brasil rural. Esse Brasil que escuta sertanejo. Sertanejo é a música mais escutada dentro do Brasil. Por quê? Porque ele retrata uma realidade brasileira. E nesse sentido, o imaginário do Brasil, a imagética desse ornitorrinco, ela está extremamente ligada a todo esse setor econômico e social. A minha fala era mais ou menos essa, era pensar esse ornitorrinco como ainda vivo, né, como ainda atual e integrado nesse sistema mundo, né? O Brasil cumprindo o papel a que foi configurado historicamente como um grande produtor e suas partes sendo funcionais nesse sentido, né? O ornitorrinco, talvez um pouquinho diferente do que pensou o Chico de Oliveira, ele não é esse animal desarranjado, ele tem uma função mesmo. As partes miseráveis do Brasil, elas foram funcionalizadas socialmente para funcionarem e se disporem economicamente de uma maneira. Isso é muito pesado quando você pensa a realidade mundial, né? Talvez isso esteja mudando um pouco. Os holofotes disso devem ir para a África, porque a África vai tomar as grandes produções de grãos do mundo e a América Latina talvez seja outra coisa. O professor Sobral deve saber mais sobre isso, mas eu acho que vai mudar um pouquinho esse cenário de agroprodução. Mas o Brasil até então se configurou nesse tipo de agrobusiness e essa foi a crueldade que moldou a sociedade brasileira. A passagem, por exemplo, no ornitorrinco, ele vai citar, por exemplo, a urbanização brasileira como um dos setores que melhor sofreu isso, porque não era preciso mais o êxodo, né? Porque as populações já eram urbanas. Então, quem ficou no campo ficou para ter trabalhos de subsistência, de sobreemprego. O
grande latifúndio ele viveria todo do maquinário. Você não tem lugar para esse tipo de cidadão nesse sistema econômico. Não vale a pena pensar a lógica que o Chico desenvolveu, olhando a história brasileira, só para dentro do Brasil. Outros países, vivendo suas configurações de Estado mundo, de sistema mundo, como vai dizer o Wassermann, também reconfiguraram e funcionalizaram suas partes, tão aparentemente incompatíveis como o ornitorrinco, e integraram isso como uma realidade única, né? E viveram suas realidades históricas. Obrigado.